Olá, meus queridos, espero que todos estejam muito bem, que todos estejam com saúde, que é isso que importa. Se cuide, né? Evita sair, essas coisas que todo mundo aqui sabe. Para que, se Deus quiser, logo logo nós possamos estar todos juntos, não é mesmo? Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos estar falando sobre, dentro da área de pesquisa operacional, nós vamos falar sobre a construção de modelos. Eu já havia passado alguma coisa, um material, que é do próprio livro a semana passada. Hoje eu estou colocando a videoaula. Então, acompanhem, lembrando que vocês têm e-mail, né, o canal do e-mail para estar entrando em contato comigo, ou mesmo pelo WhatsApp. Fique à vontade, qualquer dúvida, para que não fiquem dúvidas e você possa dar continuidade aí ao seu curso. Então nós vamos falar um pouquinho de construção de modelos em pesquisa operacional. Essa é a introdução para aquilo que nós já havíamos conversado nas últimas aulas. Vai estar lá na seção 1.3 do nosso livro. Bom, queria que você acompanhasse aqui, a gente já comentou, mas para que eu acho que fique mais claro. Vamos lá. Na pesquisa operacional, nós trabalharemos com modelos abstratos, pois eles podem ser utilizados para o estudo de propriedades por meio da simulação. No nosso caso, eles serão constituídos de equações matemáticas que representam o comportamento do nosso problema. Nós já havíamos falado isso lá nas últimas aulas, né? A ideia sempre da pesquisa operacional é nos ajudar a construir modelos para que a gente chegue em resultados que sejam satisfatórios. E esses modelos que nós vamos estar construindo aí durante o nosso curso, a ideia dele vão ser modelos que vão trabalhar com operações matemáticas. Hoje nós vamos começar a entender como é que nós vamos modelar essas operações. O que nós precisamos entender? Qual é o ponto inicial para entender tudo isso? Então, nós já falamos na semana passada, na nossa última aula, sobre a coleta dos dados. Nós falamos que é muito importante, quando você está frente a um problema, fazer um belo levantamento de requisitos, das informações, para que quanto mais informações e mais corretas elas cheguem até você, né, você consiga adquirir essas informações, esses requisitos, aí sim, a partir do momento que você fez todo esse levantamento de dados, você agora vai construir os modelos. Para quê? Para que você consiga aplicar esses modelos para a resolução de problemas. Então, na etapa de coleta de dados, precisamos levantar todas as informações para serem utilizadas pelo modelo. Esses dados serão fundamentais na modelagem matemática. Nós já tínhamos falado também disso nas últimas aulas. Agora, o que é um modelo de otimização? Lá no livro de vocês vão encontrar o seguinte. De acordo com Longaray, 2013, um modelo de otimização nada mais é do que uma representação de um problema organizado com o propósito de obter uma solução ótima. Então, para eu ter esse modelo, para eu construir esse modelo, que na realidade vai ser uma expressão matemática, algumas coisas são interessantes a gente levar em conta. Uma delas são as variáveis de decisão. E o que seriam essas variáveis de decisão? Vamos chegar lá. Também você encontra lá no seu livro que as variáveis de decisão são aquelas na quais os valores devem ser determinados. Opa, como assim? Os valores devem ser determinados. Olha só, variáveis de decisão são representadas geralmente por x e y, mas podem ser P1, P2, R1, R2. É uma variável, um valor que é uma representação, né, de um determinado valor que você vai ter dentro da sua expressão. Servem para exemplificar produtos, máquinas, entre outras coisas. Vamos pensar em uma situação. Lá no livro de vocês tem a seguinte situação. Imagine que você tem uma quantidade de dinheiro, 20 mil reais, e agora esse dinheiro está lá no seu banco. E você precisa, por algum motivo,
Você não quer deixar aquele dinheiro parado ali. E o gerente liga para você e ele pergunta o seguinte: e aí, você quer investir esse dinheiro? Nós temos duas opções, uma com mais risco e outra com menos riscos. A com mais risco, esse investimento com mais risco, você vai ter uma porcentagem maior de lucro. E na que tem menos risco, você vai ter uma porcentagem menor de risco. Ou seja, ele está oferecendo uma situação para você. E agora você precisa tomar uma decisão. Que decisão tomar? Talvez você possa usar o que você vai começar a ver dentro de pesquisa operacional e transformar esses dados, né, essas informações que o seu gerente passou em um modelo matemático para te ajudar a tomar a decisão. E como é que nós vamos modelar essa situação? O que nós precisamos para modelar essa situação? Pensa comigo. Na situação que eu acabei de descrever, ele fala o seguinte, que você precisa... Deixa eu voltar aqui, vou deixar outra tela aqui, só para a gente ficar claro o que a gente vai falar. Você precisa definir quais são as variáveis de decisão. Ou seja, olha lá embaixo, se tivermos infinitas decisões que devem ser tomadas de algum modo, precisamos quantificá-las. No exemplo que eu passei, o que nós precisaríamos quantificar? Quais são as decisões? Quais são as variáveis de decisões? Se a gente parar para pensar, nós teríamos basicamente duas variáveis. Quais são essas variáveis? O investimento de maior risco, por exemplo, um investimento na bolsa, ou um investimento de menor risco, talvez um investimento na poupança. Então nós temos duas situações. Então eu tenho uma variável, que é a variável do investimento de maior risco, e uma outra variável do investimento de menor risco. Então uma de maior risco, uma de menor risco. Por exemplo, poderia ser a variável X, ela representa o investimento de maior risco, e a variável Y representa o investimento de menor risco. Ou seja, eu estou quantificando agora, pegando lá aqueles valores, não é, que eu preciso ali tomar uma decisão, e estou transformando ele em variáveis. Lembrando do que nós falamos, essas variáveis podem ser representadas por letras como X e Y, P1, P2, R1 e R2. É muito comum você encontrar nos livros como X e Y, tá? Mas isso pode variar, é uma variável, o nome pode ser diferente, tá? É muito comum usar X e Y, mas poderia ser qualquer outro caractere, tudo bem? E o que é uma função objetivo? Vamos lá. É uma relação das variáveis de decisão através de alguns coeficientes, que chamamos de coeficientes da função objetivo. Então, olha só. Investimento de risco ou conservador. Lembra lá do exemplo que eu passei? Presta atenção nisso. Vamos supor que a primeira opção de investimento lhe dê um lucro mensal de 1%, enquanto que a opção 2, poupança, lhe dê um lucro mensal de 0,%. A sua função objetivo nesse caso é maximizar o lucro do total investido. Então, voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala o que é função objetivo, é a relação das variáveis de decisão através de alguns coeficientes, que chamamos de coeficientes da função objetivo. Qual é o objetivo de você fazer uma função? Naquele exemplo que nós passamos, o objetivo é maximizar o lucro do total investido. Então, a função objetivo nesse caso é isso daqui, maximizar o lucro do total investido. Então eu vou ter que escolher uma das duas opções para esse objetivo aqui, maximizar o lucro do total investido. Agora, presta atenção no que continua falando. Em cada uma das opções, sendo que a quantia investida na primeira opção estará sujeita a um retorno de 1% e na segunda 0,5%.
Vocês concordam comigo que fica muito fácil, né? Basicamente, você tomar uma decisão com base no que a gente acabou de ler. Porque está falando de um investimento que você ganha 1% e o outro que você ganha 0,5%. Qual que você escolheria? Talvez você escolheria o de 1%, o que é a maioria, ou não, você escolheria o de 0,5%. Mas aí você tem que pensar em uma coisa. Lembra que o gerente falou o seguinte: existe um investimento de risco e um outro mais conservador. Ou seja, se ele está falando que existe um de risco e um mais conservador, ele está falando que existe aí, nesse caso, algo a mais que nós temos que nos preocupar com a função objetivo. Como assim? Será que eu só tenho que se preocupar com uma função objetivo? Não. Então não é só eu pensar assim, o objetivo é maximizar os lucros. Legal. Então eu escolho de 1%. Mas lembra que uma tem risco maior que a outra. Isso significa que existem restrições. Então, se existem restrições, eu agora vou ter que verificar quais são essas restrições. Então, não é só você ir para o lado da função objetivo, não é só função objetivo. Você também tem que analisar as restrições. Bom, pensando em restrições, o que seriam as restrições? Acompanha comigo. Restrições podem ser entendidas como qualquer coisa que limita o melhor desempenho do sistema. Então, restrições. Se nós pararmos para pensar naquele exemplo, você tinha algumas restrições, né? Tanto é que uma tem mais riscos e outras têm menos riscos. Por exemplo, pode ser que existisse uma restrição que é investimento de maior risco, ele só pode ser feito a partir de investimento inicial de R$10.000. Né? É uma restrição. Então, na hora que você vai pensar em um modelo, você também tem que levar em conta as restrições. Por isso que você tem que fazer uma boa análise. Por isso que você tem que fazer um bom levantamento dos requisitos necessários, ou seja, um bom levantamento do problema, entender muito bem o problema, para que você não chegue só à função objetivo, mas também você consiga analisar quais são as restrições que você vai ter para esse modelo. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. É o que o problema obrigatoriamente deve obedecer. Então, isso é uma restrição. O que o problema obrigatoriamente deve obedecer. Nesse caso, dá uma olhada nesse exemplo. A produção máxima da máquina 1 é 1.200 unidades. Ou seja, no problema não podemos colocar maior ou igual a 1.200, e sim menor ou igual, pois ela produz só até 1.200 unidades. Então, nesse caso aqui, existe uma restrição. E lá na minha operação, no meu modelo matemático, eu vou ter que escrever, que vou ter que usar lá o símbolo de maior, menor, igual, maior ou igual, menor ou igual, coisa que vocês já viram aí no passado. E nesse caso eu tenho que especificar isso lá no meu modelo matemático. Dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem alguns modelinhos de função objetivo, né? É lógico que isso daqui é um modelo genérico, só para que a gente entenda. Então a função objetivo ela ficaria algo mais ou menos assim: z igual a o valor, né, de x, por exemplo, no nosso caso lá, vamos supor que x fosse aqui x1, x2, mas poderia ser x, y e assim por diante. Então, ele está falando o seguinte, que o valor de x, ou seja, primeira variável, mais o valor da segunda variável e assim por diante. Então,
A função objetivo, ela vai ser uma expressão matemática. E o que seriam as restrições? São condições para que isso daqui ocorra. Bom, exemplo, eu poderia ter lá uma situação e essa situação, essa expressão, eu vou colocar um critério para ela, uma restrição para ela. Por exemplo, ser menor ou igual, ou maior ou igual a C1. Nesse caso aqui, eu tenho um outro tipo de restrição, que é a restrição de não negatividade. Ou seja, eu estou falando o seguinte, que toda essa expressão matemática, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, e aí vai para n números, né? Eles têm que ser maiores ou igual a zero. Se eu estou falando que é maior ou igual a zero, eu estou assumindo que eu posso ter números 0 ou 1, 2, 3, 4, ou seja, a partir do zero, qualquer número maior. Não poderia ter nenhum valor negativo. Tudo bem? Por isso que é uma restrição de não negatividade. Então, se o número não pode ser negativo, eu teria de usar algo desse tipo aqui. Nesse caso, ele está falando o seguinte, ó, que xn são variáveis de decisão. Lembrando que eu falei para vocês que essas variáveis podem assumir x, y, p1, p2, qualquer outro valor. Isso daqui é apenas um modelo genérico, tá? N é o índice que representa o número de decisões. K, o índice que representa o número de restrições, tá? AN, os coeficientes da função objetivo, BKN, os coeficientes de tecnológico, CK, as constantes do lado direito. Fique tranquilo, porque a gente vai ver isso passo a passo. Então, não se assuste ainda, tá? Não é hora ainda de ficar assustado. A gente vai ver melhor isso daqui. Passo a passo, e lembra que a gente falou, nós vamos passo a passo para que fique bem entendido e você consiga fazer. Acompanha comigo esse exemplo. Fala o seguinte: um fazendeiro deseja otimizar as plantações de arroz e milho da sua fazenda. O fazendeiro quer saber as áreas de arroz, que eu já estou definindo com a variável x, e milho, que eu estou definindo com a variável y. Então, lembrando o que nós havíamos falado, eu fui lá no meu problema e eu já decidi que eu vou especificar x para ser arroz e y para representar o milho. Por quê? Porque são as duas áreas que ele quer saber alguma coisa. E o que ele quer saber? Vamos lá. Ele quer saber o seguinte, vamos voltar aqui, ó. O fazendeiro quer saber as áreas de arroz e milho que devem ser plantadas para que o lucro das suas plantações sejam o máximo. Então, o objetivo dele, né, maior é qual? Maximizar a produção. O seu lucro por unidade de área plantada de arroz é de 5 UMs, né? E por unidade de área plantada de milho é de 2. Então, vamos lá. O lucro por unidade de área plantada de arroz é 5 e de área plantada de milho é 2. As áreas plantadas de arroz e milho não devem ser maiores que 3 e 4, respectivamente. Olha só, presta atenção nisso daqui. As áreas plantadas de arroz e milho não devem ser maiores que 3 e 4, respectivamente. Ou seja, ele está colocando aqui uma restrição. Então, a partir desse momento, eu já consigo analisar uma restrição. Cada unidade de área plantada de arroz consome 1 homem-hora. Cada unidade de área plantada de milho consome 2 homens-hora. Desculpa. O consumo total de homens-hora das duas plantações não devem ser maior que 9. Beleza. Agora vamos destrinchar um pouquinho esse problema. Olha só, acompanhe aí comigo a próxima tela. No começo do problema, já é falado que um fazendeiro deseja maximizar seu lucro de arroz,
que será representado por x. Então está falando lá que a ideia é aumentar o lucro. A ideia é aumentar o lucro. Então, lembra que ele representou o x, né, que é milho, e desculpa, x que é arroz e y que é o milho. Logo depois, ele fala o seguinte, que o lucro na venda do arroz ele tem que ser de 5 unidades monetárias e o lucro do milho tem que ser de 2 unidades monetárias. Então, como que nós iríamos formar essa função objetivo? Vamos voltar lá. Então, a nossa função objetivo será como? Maximizar z. Z aqui é uma outra variável que ele está criando. Ah, professor, eu poderia colocar aqui uma letra, sei lá, P, porque eu gosto de P. G, porque eu gosto de G. Pode, fique tranquilo, não é por isso que a gente vai brigar. Mas aqui ele colocou o seguinte, que o objetivo, a função objetivo é maximizar z. Ou seja, maximizar o lucro. Só que o lucro, ele é obtido de que forma? Lembra que x, nós definimos que é a variável que representa o arroz e y é a variável que representa o milho. Dessa forma, se ele está falando que o lucro do arroz é de 5 unidades, ou seja, 5 vezes o x, e o lucro do milho é de 2 vezes o y, lembra que x representa arroz e y representa o milho. Então, o lucro do arroz deve ser de 5 unidades monetárias e do milho 2 unidades monetárias. 5 vezes o x, 2 vezes o y. Só que ele está falando o seguinte, que o problema, né, como é falado, é maximizar o lucro do que? Da plantação de arroz e milho. Por isso que ele está fazendo aqui essa expressão. 5 vezes o x mais 2 vezes o y. Tranquilo, né? Não é tão complicado assim. A ideia é sempre ler com bastante atenção, por isso que é importante você analisar o problema. Leu com bastante atenção, aí você vai definir qual é a variável que vai representar cada um dos itens de decisão, definir qual é a função objetivo e montar essa expressão. Não é tão complicado assim. Depois disso, presta atenção, acompanha comigo aqui a leitura. Agora, precisamos identificar nossas restrições. Continuando a ler o problema, verificamos que as áreas plantadas de arroz e milho não devem ser maiores que 3 e 4, respectivamente. Dito isso, elas devem ser menores ou iguais, não podendo ser maior ou igual. Então, vamos lá. Pegando o que nós havíamos falado, vocês concordam comigo que aqui existe uma restrição? Então, se nós voltarmos aqui à leitura, ele fala o seguinte, ó, verifica, as áreas plantadas de arroz e milho, lembra que arroz e milho é essa expressão aqui. Então, ele está falando que aqui o lucro vai ser de 5 unidades monetárias para o milho, para o arroz, e 2 unidades monetárias para o milho. E ele está falando o seguinte, que para essa situação aqui, existe uma restrição. E a restrição é que as áreas plantadas de arroz e milho não devem ser maiores que 3 e 4. Não devem ser maiores. Se ela não é maior, significa que ela é o quê? Menor. Agora, você concorda comigo que ele está falando o seguinte, não devem ser maiores que 3 e 4. Mas ele não fala nada sobre o 3 e o 4. Então, não devem ser maiores. Quais são os números maiores que 3, no caso do arroz, e 4, no caso do milho? No caso do arroz, que ele está falando não devem ser maiores que 3, ele está falando o seguinte, que não pode ser 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa. E no caso do milho, que ele está falando que é 4,
não pode ser maior que 4 significa que não pode ser 5, não pode ser 6, não pode ser 7. Por que eu estou enfatizando isso? Para que a gente entenda que, nesse caso, ele está incluindo o 3 e o 4. O 3 para o arroz e o 4 para o milho. Então, as áreas plantadas, elas podem, no caso do arroz, ser até 3 e no caso do milho, ser até 4. Então, pensando dessa forma, como que eu iria escrever essa restrição? Aqui no caso, eu já coloquei no quadro, e aqui no quadro fala o seguinte: X, que é o valor do arroz, que ele fala que não pode ser maior que 3. Então, o X, que é o arroz, a área plantada dele tem que ser menor ou igual a 3. Eu estou escrevendo essa restrição. E no caso do Y, está falando o seguinte: o Y, que é o milho, a área plantada dele não pode ser não pode ser maior que 4. Dessa forma, como que eu vou escrever essa restrição? Eu vou escrever da seguinte forma, que o Y tem que ser menor ou igual a 4. Se eu estou assumindo que ele é menor ou igual a 4, eu estou falando que ele jamais pode ser o 5, 6, 7, 100, 80, qualquer outro valor. Por quê? Porque eu estou falando que ele tem que ser um valor menor ou até o número 4. Não é tão difícil. Eu acho que ficou claro como escrever as restrições, não é? E aí, nós chegamos a um outro ponto. Acompanha comigo. Continuando a ler o problema, é dito que cada área de arroz consome 1 homem-hora e de milho consomem 2 homens-hora. E que o consumo total dessas duas áreas não podem ser maiores que 9 homens-horas. Então, nossa última restrição será... Vamos chegar e vamos explicar isso daqui melhor. Então, olha só. Está sendo falado que... Deixa eu voltar a outra tela, acho que fica melhor. Está falando o seguinte, que o arroz ele vai consumir 1 homem-hora de trabalho. Já o milho consome 2 homens-hora. Só que ele está falando o seguinte, existe uma restrição. Qual é a restrição? Que o consumo total das duas áreas, ou seja, a soma dessas duas áreas, não podem ser maiores que 9 homens-hora. Então, o que ele fez? Lembra que o X é a variável que representa o arroz e o Y a variável que representa o milho. Então, olha lá. Arroz consome 1 homem-hora. Então, eu estou falando que 1 vezes X, ou seja, 1x, é a questão aqui, ó, a variável arroz, 1 homem-hora. Então, arroz consome 1 homem-hora, 1 vezes X. E o milho consome 2 vezes o Y, 2Y. Então, o milho são 2 homens-hora. Mas existe uma restrição, porque aqui ele fala o seguinte, ó, o consumo total dessas duas áreas, ou seja, a soma dessas duas áreas, não pode ser maior que 9 homens-hora. Se não pode ser maior que 9, não pode ser 10, não pode ser 11, não pode ser 13, mas pode ser o 9. Se ele pode ser o 9, então como que eu escreveria esse critério, essa condição? Então eu colocaria lá 1 homem-hora de arroz mais 2 homens-hora de milho tem que ser o quê? A soma desses dois, eles têm que ser menores ou igual a 9, nunca maior. Então a gente vê que não é tão complicado assim. Vocês vão notar que depois de tudo isso, nós ainda temos uma outra situação. Olha só. Qual é a situação? Para terminar, em todo problema de modelagem deve haver a positividade das variáveis de decisão. Então temos que
x vezes o y, o x e o y, eles têm que ser o quê? Maiores do que zero. Nunca pode ser, nesse caso aqui, um valor negativo. Então, nesse caso, essa expressão aqui vai representar a positividade das variáveis de decisão, ou seja, as variáveis elas não vão poder ser zero, né? Então sempre vai ter que ser maior ou igual a zero, tá? Desculpa, eu falei não pode ser zero, elas podem ser zero, me perdoe. O zero é um número positivo, só não seria se fosse menos 1, menos 2, menos 3. Então, a partir de zero até qualquer valor acima de zero. Tendo isso, nós chegamos a essa situação aqui, ó. Então a nossa expressão, ela vai ficar de que forma? Como que vai ficar a nossa modelagem? Que, olha só, o objetivo que nós temos, maximizar o lucro, maximizar Z. E para maximizar o Z, eu vou ter lá uma expressão, que é 5x mais 2y. Que lembra lá os fatores de produtividade do arroz e do milho. Depois nós temos uma restrição, x ele tem que ser menor ou igual a 3 e o y menor ou igual a 4. Temos também uma outra situação, uma outra expressão, um outro modelo que fala o seguinte, que para o arroz eu vou ter 1 homem-hora e o milho 2 homens-horas. Então, a soma desses trabalhadores, tanto do arroz quanto do milho, não pode ultrapassar 9. Então vai ter que ficar sendo um valor menor ou igual a 9. E uma outra restrição que nós temos é que tanto o x e o y, eles vão ser valores maior ou iguais a zero. Eles não podem ser valores menores que zero, ou seja, valores negativos. A parte de modelagem é essa, não é tão difícil. Lembrando, dê uma lida no material, dê uma lida no livro, seção 1.3. Eu vou estar postando a próxima aula 2.1 ainda essa semana. E possivelmente na nossa próxima aula nós já teremos uma atividade envolvendo tudo que nós vamos ver. Possivelmente também na nossa próxima aula nós tenhamos um momento lá, um plantão de dúvidas, para que vocês possam interagir comigo, um vídeo aula, e a gente possa estar conversando e sanando qualquer dúvida que tenha, tá ok? Um abraço a todos e por hoje é só. Até mais!